astrólogos foram até o rei e acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E ainda inflamaram a coisa. Tem gente que é assim, é maligna. E às vezes a gente diz, mas foi o diabo que usou. De fato foi. Mas há pessoas malignas. Há pessoas que mesmo dentro de igrejas, elas acumulam maldade em seus corações. Mesmo dentro de igrejas, elas acumulam maldade. Não é estar dentro de uma igreja que vai fazer de você uma pessoa de caráter ou uma pessoa boa. Isso pode ajudar, porque a palavra de Deus vai lhe ensinar. Agora, a mudança de personalidade, de caráter, se dá pela ação do Espírito Santo quando a pessoa se rende a Ele. Quando se rende, quando diz eu não quero mais ser o que eu quero ser. Eu não quero mais ser fazer a minha vontade. Eu quero fazer agora a tua vontade. Eu me rendo a ti. E aí começa então a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vê liberdade para trabalhar primeiro em você e depois através de você. O que é que as pessoas fazem? Chegam numa igreja, às vezes recebem logo o cargo e elas querem trabalhar a vida das pessoas na igreja e lá fora. Elas querem cargo na igreja e trabalhar lá fora. E não houve uma mudança interna. Às vezes não houve uma convenção de fato. Às vezes não houve uma mudança. Essa mudança pode ser instantânea, mas ela pode levar tempo também. Cada caso é um caso. Depende da entrega de cada pessoa. Depende da rendição de cada pessoa, do espírito, da alma. Você se render. Há pessoas que passam a vida inteira nas igrejas e não mudam nunca. Nunca. E não é por falta de palavra, não é porque não houve palavra, não é falta de oração e não é falta de conhecimento bíblico. É falta de querer, de mudar, de atitude dela. Deus nunca vai obrigar você a nada. Mas Ele vai falar e vai continuar falando quer você goste ou não. Mesmo que você saia percorrendo as igrejas, mas enquanto você estiver neste mundo, mesmo fora delas, Deus sempre vai falar no seu espírito. Sempre o Espírito Santo vai falar com você. Mas Ele prefere falar com você na igreja, através do pregador, para que você entenda perfeitamente a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Diga glória a Deus. Senão Ele vai ter que falar de outra maneira, permitindo que situações aconteçam para que você possa ter quebrantamento e querer mudar na sua vida. É por isso que em Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ainda que sejam vermelhos como um carmesim. Estou gostando desse altar, eu posso andar para lá e para cá agora. Eu estou gostando daqui. Quem está gostando, dê um glória a Deus. Quem está gostando, diga aleluia. É só o começo. Eu estou gostando, vocês estão muito elegantes também. Gostou? Muito obrigado, pastor Josivaldo. Vamos voltar à palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. Essa palavra é pesada, tem que quebrar um gelo, brincar um pouco, porque isso mexe com o caráter, com todos nós. Essa palavra mexe, sabe? O Espírito Santo nos confronta a mudanças. É preciso brincar um pouco, quebrar o gelo. O Espírito Santo, Ele nos chama a mudanças verdadeiras, reais. É por isso que em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão brancos como a neve, como a alva lã. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Mas se você não quiser, se você não me der ouvidos, virá o perigo, virá a espada, os problemas virão, e você será destruído, devorado a espada. E acontece isso. A pessoa tem a oportunidade de mudar de vida e não muda. A pessoa tem oportunidade, Deus envia pessoas que estendem a mão para você, mas você não quer. Há pessoas que não querem mudar, não aceitam a ajuda de Deus, não aceitam quando Deus envia o socorro. Deus vai usar pessoas para nos ajudar. É preciso ter sabedoria, identificar e valorizar e saber agir,
ser inteligente, fé inteligente. Não é ser malandro como Jacó foi. Jacó foi diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jacó foi diferente, foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus se tornou depois que Deus mudou o nome dele para Israel. Mas por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Jacó enganou o pai dele, se passou pelo irmão, enganou o pai. O nome Jacó significa usurpador, enganador. Quando ele estava no deserto, que fugiu porque o irmão queria matá-lo, ele foi lá, enganou o irmão, aproveitou a oportunidade que ele estava cansado e com fome, e o irmão, cabeça oca, vendeu o direito de primogenitura, se vendeu, perdeu o direito dele da herança do pai, não valorizou. E geralmente as pessoas não valorizam aquilo que é fácil. Uma vez uma jovem em Sorocaba, ela me chamou, ela disse: pastor, eu estou namorando, o meu namoro é quente, o meu namoro é muito quente, eu estou namorando, mas eu não quero chegar aos finalmente, eu não quero chegar ao final, porque eu sei que depois que ele conseguir, ele vai fazer igual fez com as outras, não vai querer. Eu conheço a palavra. Qual é a orientação? A Bíblia diz que você não deve viver abrasada. Você está vivendo assim com ele. Se você tirar tudo de uma vez, você pode perder o seu namorado. Não se escandalize comigo. Não se escandalize comigo, porque eu tive que casar rápido também. Isso é um fato. Eu tive que casar muito rápido. Falei para o pastor e pedi ajuda. Posso ouvir um glória a Deus? Eu falei: pastor, me ajude. Por quê? Vais pecar? Estás pecando? Ainda não. Mas se o senhor não me ajudar, eu não vou resistir. Eu tenho apenas 18 anos de idade. Estou estudando e sou um pastor jovem. Preciso de uma mulher guerreira. E ela usou um olhar 43, pastor. E eu agora preciso da sua ajuda para casar rapidamente. Como é que está o seu namoro? O meu namoro está abrasado, está quente. E só não pequei porque não tive oportunidade. Não quero fazer isso porque eu tenho a Deus. E ele me ajudou e eu casei aos 18 anos, 19 anos casei. A família dela foi lá assinar. E desde então estamos aí, não é? Tive que fazer vasectomia, senão vinha uns 20 meninos por aí. Glória a Jesus! Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? E eu disse para ela: você tem que ir tirando pouco a pouco, esfriando isso aí, mas não esfrie tanto. Apenas não chegue os finalmente e ele vai vir conversar comigo. Manda ele conversar comigo. E foi o que ela fez. E ele veio conversar comigo desesperado. Era um crente frio, não ia para a igreja mesmo com o sol. Quando esfriava em Sorocaba, havia um frio, aí ele sumia da igreja, passava muito tempo sem vir na igreja. Nesse dia ele foi no frio e na chuva. Frio e chuva, fora do horário do culto. Ele disse: pastor, a igreja estava aberta, pastor, eu estou desesperado. Chegou molhado igual um pinto. E ele disse: eu estou desesperado. Eu falei: o que é? Eu já sabia de tudo, estava tudo combinado. Não? Se vocês encontrarem ele, meu amigo, no Facebook, não diga isso, porque ele não sabe. Só eu e a esposa dele, foi um segredo pastoral. E eu disse para ela: você não vai ceder, não ceda, porque se ele conseguir, então já era. Já era. Veja o que aconteceu com um filho de Davi. Se apaixonou pela irmã, estava apaixonada pela irmã, apaixonado. Chegou o dia que ele forçou a irmã e conseguiu. Quando ele conseguiu o que ele queria, ele teve nojo dela. Quantas mulheres me procuram e ligam e dizem: pastor, eu saí com um homem ontem à noite, eu conheço a palavra, mas eu, pastor, olha, eu queria tanto casar, ser feliz no amor, mas agora eu ligo para ele no outro dia e ele não me atende mais. Ele não me atende mais, conseguiu o que queria. E é isso que nós ensinamos às nossas filhas. É isso que nós ensinamos na igreja. Aquilo que é fácil não é valorizado. Não pode ser fácil, também não pode ser impossível. Você deve ter o equilíbrio. Eu disse para ela: não seja fácil. Uma vez uma professora da 4ª série, havia uma moça que ela fazia as minhas tarefas e ela insistia demais.
E ela disse: Charles, vem cá, a mulher é muito oferecida, ou está podre ou está moída. Eu nunca esqueci isso. E isso faz o homem perder o interesse. E aí eu disse para ela: você não pode ser impossível para ele. Dê esperança ao jovem. Dê esperança a ele. Dê esperança. Eu não preciso dizer para você o que você deve fazer, você é mulher. Dê esperança a ele. Mas diga, na hora que ele estiver bem animado, diga: só depois do casamento. Esse jovem ficou maluco. A Josinete sabe disso. Ele: pastor, me ajuda. Eu digo: não posso ajudar você a pecar, meu filho. Você está namorando com ela já há muitos anos. E agora você deve noivar e casar. Nós não temos casa. Peça ajuda aos seus familiares. Eles têm condição, vão lhe ajudar. E logo, em 2 meses e meio, a casa estava pronta. Em 2 meses e meio, a casa estava pronta. Já tinha um terreno, a casa estava pronta. Eu passei na frente. Eu disse que ia ajudá-lo também a bater a laje, mas não fui. Não fui, apenas passei na frente. E eu vi eles batendo a laje. Por isso que eu tinha uma moto, uma Titan 150 na época. Até acelerei para não me ver, porque eu não queria bater aquela laje. Misericórdia, meu Deus do céu. Mas aí eu sempre vejo, pelo menos eu fiz um casamento. E estão casados até hoje. Até hoje tem 2 filhos lindos. Lindos. Eu disse para ela: dê esperança a ele. Quando ele estiver animado, diga: não. Não, não, não. Olha a palavra de Deus. Bobo, para com isso. Só depois do casamento. Ele chegou a conversar para mim que tomou banho até com gelo. Para você ter uma ideia. Aquilo que geralmente é fácil, os pais trabalham, constroem casas, sabe, empresas, colocam tudo de mão beijada na mão dos filhos. Eles vendem, brigam com os irmãos, vendem os patrimônios dos seus pais. É preciso ensinar. Sabe por que Deus muitas das vezes não cura instantaneamente? Tem milagres que acontecem na hora. Deus sonda os corações. Tem milagres que levam tempo. É por isso que eu particularmente chamo as pessoas para fazer uma campanha de oração. Porque Deus tem esperança. Nessa campanha Ele vai trabalhando no íntimo da pessoa. Porque o objetivo de Deus principal é salvar a sua alma, é moldar o nosso caráter, fazer de você uma pessoa cristã de verdade. Glória a Deus. Uma pessoa, um filho de Deus, uma filha de Deus, e não apenas um frequentador de igrejas, mas um filho, uma filha. Às vezes leva tempo. Às vezes leva tempo, levou tempo na vida de Jacó. Porque Jacó estava acostumado ao jeitinho malandro, a enganar pessoas. Enganou o pai, enganou o irmão. Aí foi enganado pelo tio. Trabalhou 14 anos para ter a esposa dele, que ele amava, Raquel. Quando ele trabalhou 7 anos, então no lugar de Raquel embebedaram ele. E ele acordou, do lado dele estava Lia. Lia era muito magrinha, muito xoxinha, Raquel robusta, bonita. Eu não estou falando de Lia, não é a esposa de Josivaldo, Lia da Bíblia. Então, meus amados, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Falou: Labão disse para ele: olha, meu sobrinho querido e amado, eu esqueci de te dizer uma coisa. Ele foi malandro lá na terra dele. Agora ele estava na casa do tio dele, Labão. Labão disse: eu esqueci de te dizer uma coisa. Temos uma lei aqui na nossa terra, na nossa região. No nosso clã é assim. Eu não sei se disseram isso para você, mas para você casar com a mais nova, primeiro você tem que levar a mais velha. Não, mas eu não sabia. Pois é, eu pensei que você sabia. Agora, se você quiser a Raquel, pode casar com ela, eu já entrego ela para você. Mas saiba que você vai trabalhar mais 7 anos de graça para mim. 14 anos de trabalho. Ele lutou com Deus, a Bíblia diz, e ele venceu. E Deus mudou o nome dele para Israel, que significa campeão de Deus. No total, trabalhou 21 anos da vida dele, se tornou mais rico do que o patrão, mas pagou um preço altíssimo. Diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Jacó estava no deserto, que ele fugiu do pai,
e fugiu do irmão que queria matá-lo. O pai decepcionado e o irmão furioso. Ele chegou no deserto, ele estava com fome e com sede. E eu sei, eu já estive no deserto, na África, na savana africana e no deserto da Judeia, não é brincadeira. E quando ele estava ali com fome e com sede, ele pegou uma pedra, erigiu por coluna, um pouquinho de azeite que ele tinha e deitou na pedra, fez um voto. Muitos de nós já dissemos essas mesmas palavras e Deus nos atendeu. Sadraque, Mesaque e Abednego foi diferente de mim, de Jacó e de muitos de nós aqui. Jacó disse: se o Senhor me der pão para comer, roupa para que eu invista, de maneira que eu possa voltar em paz para a casa dos meus pais, se o Senhor fizer isso, se não deixar eu morrer de fome, eu puder ter roupa e comida e me reconciliar lá com a minha família, resolver esse problema, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. De vez em quando algumas pessoas, elas me procuram e elas me dizem: pastor, se Deus me abençoar, eu vou ser dizimista. Pastor, se Deus me curar, eu vou aceitá-lo. Se Deus fizer isso por mim, eu faço aquilo por ele. Ela quer barganhar com Deus. Jacó fez isso. E Deus o perdoou, Deus não levou isso em conta. Deus é amor. Deus é amor. Deus nos ama incondicionalmente. Escute isso, Deus sempre vai te amar. Ele te ama incondicionalmente, pecando ou não, estando na igreja ou não, Ele nos ama. Mas Ele quer ser amado. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso por ti. Um jovem me procurou, um jovem alto, forte, e ele faz academia, mas teve um problema nos músculos, e os músculos estão paralisando. Ele deixou de andar. E ele foi com, me parece, pastor João Lima, que era a namorada dele, eu não sei, uma jovem, uma morena alta também, me parece que faz academia, pela aparência. E chegaram e me procuraram, e ele levantou, e ele começou a andar lentamente. E quando ele levantou e andou, o meu coração se alegrou e eu disse: jovem, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse: eu só vou aceitar depois que eu fizer todos os exames, depois de comprovar a minha cura. Os médicos disseram que eu não tenho nada, então eu aceito a Jesus. Quantas pessoas são assim? Se Ele me curar, eu vou servi-lo. Se Deus me der uma namorada, se Deus me der um marido, se Deus me der uma esposa, se Deus me der um carro, se Deus me der uma moto, se Deus me der uma casa, se Deus libertar meu marido, tirar ele dos braços da amante, se Deus fizer, eu faço. Se Ele não fizer, então para mim Ele não é Deus, não vale nada. Quantas pessoas, às vezes a pessoa não diz com palavras, mas a atitude fere o coração de Deus. O Espírito Santo se entristece. Esses jovens, sabe, foram diferentes. Eu estava analisando e pedindo orientação ao Espírito Santo. Esses jovens foram diferentes. Quando eles foram chamados na presença de Nabucodonosor, eles poderiam ter dito: agora, sabe, vamos te ajoelhar, porque nosso emprego é muito bom. E também podemos perder nossa vida, somos jovens. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fiquei sabendo aí um assunto e mandei chamar vocês aqui na presença dessas autoridades. E aqui estão os músicos, e agora eles vão tocar os instrumentos musicais, porque vocês sabem que há um decreto que todo homem ou mulher de qualquer língua e nação que ao ouvir o som dos instrumentos musicais, se eles não se prostrarem,
Qualquer um que não se prostrar diante da imagem de ouro, a minha imagem que eu mandei construir, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu vou perguntar para vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem é o Deus, ou qual é o Deus que vai poder livrá-los das minhas mãos? Os jovens disseram: Rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não precisamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, se Ele quiser, se não barganharam, amor incondicional, não barganharam. Se Ele quiser nos livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó Rei. Pois fique sabendo que nós não serviremos aos teus deuses e nem nos prostraremos diante da imagem de ouro que mandastes erguer. Na mesma hora, o aspecto do rosto do rei ficou desfigurado. Ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e mandou amarrar aqueles 3 homens, e chamou os soldados mais robustos do seu reino e disse: lance eles lá, e lançaram-nos. Mas logo quando o rei olhou para o fogo, ele viu os 3 homens estavam desamarrados, estavam passeando como se fosse um jardim de fogo, e havia um ser, havia alguém com eles. O rei ficou transtornado, chamou seus conselheiros e sábios e disse: é isso que eu estou vendo? Vejam comigo se é verdade. Porque eu olho para dentro do fogo, nós não lançamos ali 3 homens amarrados, com suas roupas, com suas túnicas, com seus chapéus. Por que que eu vejo 4 homens andando e conversando no meio do fogo? Deus livra. Eles ficaram de pé diante de uma situação difícil. Ora, não reclame, não murmure, endireite os seus ombros, estufe o seu peito, olhe para o céu, levante a sua cabeça e diga: eu sou mais que vencedor, eu vou vencer. Eu não tenho medo nem da morte, nem tenho medo da vida. Porque você se render ao medo não vai resolver nada. Você negociar com Deus também não. Ame a Deus incondicionalmente. Ame a Deus pelo caráter dele. Ame a Deus por quem Deus é. Ame a Deus se Ele fizer ou não fizer, se Ele curar ou não curar, se Ele abrir a porta ou não abrir. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor faz do teu jeito na minha vida, porque eu sei que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Amém, igreja? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego amaram a Deus incondicionalmente. O que Deus fez? Enviou socorro. Deus enviou o seu anjo. Ele enviou Jesus, que entrou dentro do fogo, e o rei mandou que eles saíssem dali. Não havia nem cheiro de fogo em suas roupas, não havia mudado nada em seus corpos, nenhuma queimadura. Ele disse: a partir de hoje eu baixo um decreto. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, não há ninguém, não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se alguém disser algum insulto contra o Deus deles, será despedaçado, ele e sua família. O rei Nabucodonosor viu a glória de Deus na vida destes homens, e todos que se prostraram, todas as autoridades. E o rei, a Bíblia diz que o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem nas províncias da Babilônia. Quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Digam glória a Deus. Vamos encerrar a nossa reunião. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Não negocie